Santa Catarina tem a mais jovem árbitra de futebol do Brasil. Tainã Bourguignon Somense não é conhecida só pela idade. Ela também está entre as melhores do país. Mas quais são os desafios para conduzir uma partida de um esporte que mexe tanto com as emoções de jogadores e da torcida? Como manter o equilíbrio e o respeito em um campo que reúne paixões intensas e disputas acirradas? É o que nós vamos descobrir no Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje quem me acompanha é o acadêmico de jornalismo Cacá Oliveira. Boa tarde, Lisa. Boa tarde a você que acompanha o Viva Voz na rádio e na TV Univale. Você pode curtir a nossa fanpage no Facebook, facebook.com/Viva Voz Univale, e seguir a gente nas redes sociais, @Viva Voz Univale, no Twitter e também no Instagram. E a nossa convidada de hoje é ela, né? Tainã Somense, que faz parte do quadro de árbitros da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. Obrigada pela presença, Tainã. Boa tarde, gente. É um prazer estar aqui com vocês hoje e parabéns pelo trabalho. Muito obrigada pelo convite, é um prazer enorme mesmo. Legal. Tainã, bom, a gente quer entender um pouco mais do trabalho do juiz de futebol, o árbitro, né? E na sua visão, primeiro, quais são, né, as responsabilidades do árbitro e qual é o maior desafio para apitar uma partida? Eu acho que você foi muito feliz na sua introdução, professora, porque você falou exatamente toda a responsabilidade. Porque a nossa responsabilidade, a gente tem que lidar com toda essa emoção, toda essa pressão dos torcedores, da imprensa, da mídia e dos próprios jogadores. Então, a responsabilidade de ter a consciência de tudo que envolve e de estar ciente, de estar bem treinado, de estar bem preparado para desempenhar um trabalho excelente. E eu acho que a maior essa é a responsabilidade. Tá. O grande desafio é você lidar com as suas próprias emoções, manter a tranquilidade. Tudo isso é um dos pilares que a arbitragem trabalha, o profissional, o árbitro profissional, que é o pilar psicológico, o mental. Isso também é um grande desafio que é trabalhado com o passar do tempo e a gente consegue lidar de uma melhor maneira com isso. Quais são as regras que o árbitro deve seguir durante a partida? Essa entra no quesito teórico. Nós temos o livro, que são 17 regras, que nós estamos sempre estudando. Inclusive agora tem novas normativas que eu não sei se vocês ficaram sabendo, mas mudou o livro de regras do futebol. Vocês vão ver aí, a Série A já começou. A bola antes era obrigatoriamente rolada pra frente, agora tá valendo tudo. Então, a gente tem que estar sempre aprimorando. A gente teve cursos específicos da CBF para estar ciente dessas alterações, dessas mudanças que vieram para somar, que vieram para adequar o futebol ao século XXI. Legal. O que mais mudou, Tainã? Você falou de uma. Quer dizer, a bola agora é bola parada, né? Daí não precisa ser só pra frente, é isso? A bola pode continua voltar sendo parada, mas agora não precisa. Antes, em qualquer reinício de jogo, ali no meio de campo, a bola precisava mover-se obrigatoriamente pra frente. Primeiro Agora passo, tá valendo. né? Isso. Entendi. E mais o que tem de interessante? Tem tantas. Agora tem, com relação a faltas, que antes a oportunidade clara de gol era sempre vermelho. Agora, se o atleta visa a bola, vier de frente, ele pode receber o amarelo. Ele já vai ser punido com o tiro penal. Então, teve outras alterações quanto à questão disciplinar e a reinício da partida, que seria decisão técnica. Aproveitando a questão de disciplinar, como é que você lida com a interpretação na jogada? Por exemplo, mão na bola, bola na mão, como é que você trabalha isso na hora da decisão? Isso é 100% técnico. Eles nos passam observar a distância, a velocidade, mão deliberada na bola com intenção de bloqueio. Isso é caixão. Eles passam a gente as instruções corretas. Mas é percepção do árbitro, né? Ele que percebe se é a bola na mão, se é a mão na bola. O mesmo lance, todos os árbitros vão marcar da mesma forma. A diferença tá no posicionamento, no ângulo de visão e naquele milésimo de segundo que tu tem pra decidir. Se tu tá sentado numa sala de aula, tu tá sentado em casa olhando o jogo e vendo 1000 vezes o mesmo lance, é óbvio que tu vai interpretar da forma correta e de acordo com as diretrizes que nos são passadas. Entendi. Agora, tá lá, tá bem posicionado, um lance rápido, um contra-ataque desgarrado, tu chegar, tá bem posicionado, não tem ninguém te cobrindo. Aí é uma série de coisas que interferem pra uma decisão errada. Não é simples. São coisas que têm que ser destrinchadas, né? Com certeza. Muito dinâmico tudo isso, né, Tainã? Agora, como é que acontece a seleção do árbitro que vai apitar cada jogo? Como é que funciona isso? Para você estar no quadro da Federação Catarinense de Futebol, você tem que fazer o curso da federação, que dura em torno de 8 meses, passar nas provas físicas e teóricas. Está sempre dentro dos índices.
Aí você vai estar apto a atuar em partidas da Federação Catarinense. E ao longo da sua carreira, você vai construindo e galgando degraus maiores, né? Com o passar do tempo. E as escalas dos que não são profissionais, que é o Sub-15, Sub-17, Sub-20, eles são feitos pela comissão. Os profissionais, terceira, segunda e primeira divisão, são por sorteio. A comissão escolhe, né? Faz duas colunas, coluna A, coluna B. Coluna A e coluna B. E daí eles têm um globo que roda as bolinhas. E a coluna A é par e a coluna B é ímpar. Se eles sortearem uma bolinha lá de 1 a 10, par, né? Entendi. E é assim que é feito. Cai os árbitros que estão Aí em é bem cada sorte mesmo. coluna. Isso, é sorte. No profissional é sorte. Tá. E quantos árbitros são necessários para uma partida de futebol? Aí depende do nível, né? Algumas partidas ali do infantil, do sub-15, com 3 árbitros, você faz o jogo. O árbitro central, 2 assistentes, 1 e o 2, e um delegado, que ele faz parte da arbitragem. Mas ele não precisa ser um árbitro formado, ele é um delegado. Mas normalmente os delegados são ex-árbitros, porque eles já entendem todo o processo, todo o trâmite burocrático que tem atrás de uma partida, tudo o que acontece nos arredores do campo de jogo. Então, provavelmente, é uma pessoa experiente, um delegado. Legal. Isso num sub-15. Agora, começa ali já no sub-20, você tem que ter o quarto árbitro. Então, são 4. Central, assistente 1, assistente 2, quarto árbitro. Aí, conforme você vai indo, depende, assim, um clássico, por exemplo, aqui no nosso estado, Avaí Figueirense, Figueirense e Avaí. Esse ano, no retorno, teve 5. Teve o árbitro central, o assistente 1, o 2, o quarto e o quinto árbitro, para auxiliar ali nos arredores do campo de jogo. Então, conforme a necessidade, eles escalam mais pessoas. É bem bacana a gente ter essa conversa, porque você sabe que todo brasileiro é meio árbitro de futebol, né? Todo mundo acha que entende árbitro, desse negócio. técnico, né? Com certeza. Eu acho que mais técnico ainda. Técnico, então, nossa, né? Mas é bacana porque daí a gente esclarece um monte de coisas interessantes. E, por exemplo, uma que eu acho que todo mundo sabe, né? Mas vamos perguntar para quem conhece. A diferença entre o árbitro central, você já usou o termo, né? E o bandeirinha. O vulgo bandeirinha, né? Porque se tu fala pra um bandeirinha que ele é bandeirinha... árbitro, né? Não, pô, é sacanagem. Entendi. Ele se sente desmerecido, porque, pô, tu tá chamando ele do instrumento de trabalho dele. Deve ter alguma figura de linguagem. Personificação, tá. eu acho. Eu acho que é, né? Personificação. Olha, vou me lembrar dessa. Porque você chama a pessoa do instrumento de trabalho, né? Entendi. Ele não é a bandeirinha, ele é o árbitro assistente. Perfeito. Que entendi. ele fica lá na linha lateral do campo de jogo e informa o impedimento, tiro de meta, tiro de canto, infrações graves que estão fora do campo visual do árbitro. Ele auxilia em tudo, procedimento de substituição. Ele é essencial. Legal, Ele é né? mais uma visão que o árbitro tem, até porque eles se comunicam, né? Com Durante certeza. a partida. A gente tem os equipamentos, o comunicador, que a gente utiliza em partidas, mas não são em todas, né? Algumas na Série A, esse ano do Campeonato Catarinense não teve, só na final. Nas duas, né? Na ida e volta da final. O ano passado teve, e na Série A do Brasileiro, todos os jogos têm comunicador. Pois é, e ajuda? Pô, demais. Eu fiz alguns jogos, é muito bom, porque você sabe realmente o que está acontecendo lá dentro. Tu ouve o árbitro conversando com os jogadores, se ocorrer algum desentendimento, você já vai pegar, já vai saber. É muito bom. Até para os assistentes, ali naqueles lances de interferência de impedimento, que a bola tem que vir do ataque do atacante pro atacante, para configurar o impedimento. Agora, se for se bater na defesa, o árbitro já vai estar lá, defesa. Então, pô, vai ser um lance legal. Sem precisar. Isso, e sem o comunicador são lances de difícil interpretação. Tem que haver a comunicação porque cada um vai ter uma informação diferente. E, Tainá, aproveitando a pergunta, qual a sua opinião em relação à utilização de recursos eletrônicos para ajudar o árbitro? Por exemplo, usar o recurso da televisão, que é uma polêmica, né? E que começa a se discutir para implementar no Campeonato Brasileiro ainda este ano já. O árbitro de linha, se não me engano, tá aprovado, né? Já tá vigorando com relação ao impedimento. Que lances ali de, 1 centímetro... Pô, é complicado você ter isso, você ter noção de, 1 centímetro de impedimento. Eu acho que se vier para somar, ótimo. E o Brasil estaria preparado para receber essa estrutura? Eu acho que isso é tudo questão de adaptação, de conversar com os clubes, marcar reuniões, mostrar o lado positivo da coisa. Eu acho que com certeza só tem a somar. Legal. Então, vamos falar um pouquinho de você, né? Quando é que você decidiu, eu vou querer ser árbitro de futebol? Como é que aconteceu a tua história? Na verdade, foi uma surpresa na minha vida. Eu nunca quis ser árbitra de futebol. Eu sempre joguei futebol, ainda às vezes jogo aqui no Univale, eu jogo. Legal. E foi sem querer, eu conheci um árbitro, tava na academia, ele me viu correndo e por ser uma das principais características de um árbitro central, a corrida, né? Que é muito estafante, tem que estar sempre ali, né?
E ele achou bacana que eu corria bastante e viu a possibilidade de eu passar nos testes físicos masculinos, que não tem nenhuma menina que faz isso, no central, né? Olha só. Aí eu me interessei, ele me convidou, comecei aí e, nossa, me apaixonei pela arbitragem. E como é ser a mais jovem árbitra no quadro da CBF? Quantos anos, afinal? Vamos revelar aqui, sim. vai, Tainá. Tranquilo, eu tenho 21 anos. 21 a gente pode revelar, não tem problema nenhum. E ainda é a mais jovem, né, no quadro da Confederação Brasileira Porque de tem que Futebol. ter 18 para fazer o curso. Então eu comecei nos amadores com 18, fiz o curso com 18, 19, já com 18 entrei na federação, né, que foi quando eu me formei. Aí, do ano passado, eu entrei pra CBF com 20. Então tá dando tudo muito certo, tá sendo rápido assim em comparação, né, mas tá dando tudo muito certo. E a gente tem essa vantagem do quadro feminino, que ainda há poucas meninas. Eles precisam de meninas que apitem bem e que façam os índices masculinos. Então eu complemento esses quesitos, né? Tá dando tudo certo, graças a Deus, né? Não, o bacana é deixar claro aqui para quem está acompanhando o programa que você não apita jogos do futebol feminino, né? É difícil. Isso é legal explicar, que você está apta a apitar qualquer jogo, Qualquer jogo, Tainá? Eu fiz foi no mês passado que teve o teste físico da CBF masculino. E eu fui aprovada com os outros legal, homens. E fantástico. Nossa, é ótimo. Estou apta. Mas assim, eu também não tenho pressa. Eu quero construir tudo muito bem, tudo devagar, pra ter aquela base bem sólida. Pra quando eu chegar, tá tudo certo. E, Tainá, como é que é a rotina de um árbitro? É puxada, porque a gente tem que ter outra profissão. Ninguém consegue viver só da arbitragem, né? Então, eu ainda tô na faculdade, eu fazia engenharia de petróleo, mas eu não tava feliz. Eu queria alguma coisa que fosse mais da minha área. E daí esse ano eu mudei pra fisioterapia e, nossa, eu tô adorando. Eu tenho aulas todas as manhãs, ali até às 13 horas. Aí algumas tardes, uma tarde, mas eu normalmente tenho que ficar aqui pra fazer trabalho, né? Aqui na Univale mesmo você faz, né, Sim, Tainá? Legal. Aí eu me organizo. No horário que eu tenho, eu estudo, porque senão meus pais me matam, é lógico, né? Que eu tenho que ter minha profissão. Claro. Então eu estudo bastante e eu tiro ali 2 horas e meia por dia pra treinar. É lógico que quando eu tenho um teste físico tal dia, aí eu largo o estudo, vou treinar, vou me alimentar direitinho e vou descansar. Que a minha prioridade vai ser o teste. Assim como em semana de prova, eu não treino, porque eu só estudo. Então tem que ter esse jogo de cintura. Legal. Agora, você escolheu fisioterapia, né? Qual é a relação que você vê? O que você pretende com essa profissão? Enfim. Então, eu penso em ter o meu próprio consultório. Mas eu acho uma área fascinante. Assim, ajudar as pessoas. É o que eu quero. Legal. Eu acho, e tem tudo a ver com o esporte, né? Tem Trabalhar tudo a com ver, a né? fisioterapia esportiva. Claro. Então, eu acho que vai ser bacana. Até porque eu já tô usando coisas que eu aprendo nos meus próprios treinos. Então, eu vou usar algumas coisas em mim. Então, vai ser ótimo. Muito bem. E, Tainá, quais foram os primeiros passos para se tornar uma árbitra? Eu comecei apitando campeonatos amadores. Eu acho que todo mundo começa como assistente. Pra você começar a ter visão de jogo, começar a ver o que acontece numa partida, o que tu tem que ter mais atento, começar a sentir a pressão do jogo em si, a torcida. Então eu fiquei como assistente uns 4 meses, assim, bandeirando o jogo, né? Mas eu sempre quis apitar. Eu nunca ficava feliz lá como assistente, assim. Eu tinha vontade de estar lá dentro mesmo, de marcando as faltas, aplicando cartão. Era o que eu queria, marcar pênalti, expulsar, era meu sonho, né? Quero expulsar alguém. No começo é tudo muita novidade. Claro. Hoje em dia é normal, né? Nossa, quando precisou, tu vai lá, expulsa, vai lá, pênalti, normal. Mas no começo é tudo muita novidade, assim, A você tá primeira louco. expulsão a gente nunca esquece. Inesquecível, lógico. Primeiro Qual pênalti. que foi a seu? Conta pra gente. Nossa, a minha primeira expulsão foi lá em Tijucas, no Sub-17, Campeonato Municipal de Tijucas. Ele foi meu assistente, ainda que a gente trabalhou junto semana passada. Ele me chamou, eu apitei o final de jogo, aí o moleque se estreou com ele. Aí ele só sei que ele chegou pra mim. Dá pra falar palavrão? Você sabe como é que é futebol, né? Não sei se eu posso falar. Tudo bem. Ele chegou, Ele chegou assim pro menino. O menino chegou pra ele: professor, tu não sabe de nada. Porra, você entendi. vai tomar banho. Não foi por isso, né? Foi o mais cabuloso, assim, né? Aí não tinha como não expulsar. Ele foi lá, me contou. Eu, não, chama ele aqui. Aí, puf, foi. Que bom. Foi bem bacana. É inesquecível, né? Fica pra sempre. Muito legal. Tainá, muito legal. Já tô vendo que você tem um monte de história nessa curta carreira, mas já tem muita história interessante pra contar nessa profissão que você escolheu como árbitra de futebol. É isso mesmo. A gente volta já já a conversar com a Tainá Somense. O Viva Voz está de volta e hoje a gente conversa com a Tainá Somense, ela que é árbitra da CBF e a mais jovem árbitra no quadro da Confederação Brasileira de Futebol. Tainá, você tem alguma inspiração, alguma referência em termos de arbitragem? Com certeza. O Weber,
Roberto Lopes, né? Inclusive estudante de jornalismo aqui da Univale. Ele é um mito. Nossa. É um privilégio conhecer ele, poder participar dos cursos com ele, trabalhar com ele. Ele é aqui do nosso quadro, né? Agora já faz 4 anos. E ele já é FIFA, né? Pô, já 20 e poucos anos que ele é FIFA. Ele é, eu acho que, se não me engano, eu acho que ele é o árbitro no mundo que mais ficou no quadro da FIFA. Sério? Ele Olha que um legal. fenômeno. O Weber, né, com certeza. O Sandro, que também tá na Federação Catarinense agora, que apitou a Copa do Mundo, o Sandro Merahit. O Jefferson Schmidt, que foi quem me trouxe pra arbitragem, o árbitro que eu conheci na academia. Claro. A Nadine, que estuda aqui também. Ela estuda não, ela trabalha aqui, né? A Nadine Câmara Bastos. Ela é assistente da FIFA. Ela é um exemplo em todos os sentidos. Legal. E como mulher central, assim, a Silvia Regina. Ela foi a única mulher do Brasil, por enquanto, a trabalhar num campeonato da Série A. Apitar uma partida pela Série A. Então, pô, é uma ídola, né? E eu quero chegar lá, né? Com certeza. Muito bom. Agora, Tainã, a gente vai ter que tocar nesse assunto, né? Porque a gente está falando de um esporte que foi por muito tempo exclusivamente de homens, né? Muito masculino. E ainda mantém, né? Pela própria dinâmica do jogo, que ele é agressivo, ele tem lances mais fortes e tudo mais. De alguma forma, intimida? Você já sentiu qualquer coisa diferente por ser mulher e ter que estar ali no meio daquele grupos de homens, e enfim? Nossa, de forma alguma. Toda vez que falam isso, eu fico, meu Deus, como as pessoas podem ver assim o futebol. Eu não vejo de forma alguma, assim, dessa forma masculinizada, dessa forma, assim, grotesca, monstruosa. Inclusive, acompanho o futebol feminino. E eu acho que cada vez mais o nível técnico está aumentando e se aproximando. Óbvio que as questões fisiológicas de velocidade e força, nunca a gente vai chegar. Claro. Mas a parte técnica, a gente... Claro. Nossa, nós somos tão capazes quanto em todos os sentidos. Claro. Eu nunca me senti intimidada, nunca me senti... Nossa, de forma alguma. Pelo contrário, eu me sinto muito bem por estar lá. Legal. Acho que já vem desde a minha criação. E porque eu sempre joguei bola também. Então, pra mim, é tudo muito natural. E a tua atitude profissional, né? Lógico. Que acaba gerando respeito. Então, todo mundo entra na linha com você. Com certeza. Lá dentro não tem risadinha, não tem nada. É sério e deu. Muito bem. E na sua opinião, por que as mulheres não têm tanto espaço para ser o árbitro principal, para ser a árbitra principal numa partida do futebol masculino em Série A, Série B de Campeonato Brasileiro? Primeiro é pela questão física, que a gente tem que ser aprovado nos testes físicos, que não são testes fáceis. Então a gente tem que estar sempre treinando para conseguir estar tão apta quanto um homem, né? Que o nosso metabolismo, o nosso organismo é totalmente diferente. Então tem que estar sempre ali treinando. E o momento, assim, a parte política. Aí eu acho que tem relação ao que vocês apresentaram de ser um esporte masculinizado. Talvez um erro feminino repercuta de forma maior, infelizmente. Mas isso está sendo trabalhado dia após dia. Eu não tenho medo nenhum de errar e me preparo, parte física, teórica, mental, para estar pronta para apitar qualquer jogo, né? Lógico, o próximo jogo é sempre mais importante, mas a gente sempre sonha lá em cima. Eu quero estar pronta para acertar. Os erros vão acontecer, mas como acontece pro homem, vai acontecer para mim também. Eu sou um ser humano. Todo mundo está suscetível a erro. Mas eu acho que devido à dimensão do erro, ainda não. Mas aos poucos isso vai sendo trabalhado. Eles vão colocar uma menina apitar uma série D, uma série C, uma série B. Vai desempenhando um bom trabalho, vão se abrindo portas. Aí, quem sabe, né, seja possível chegar na Série A. Perfeito. Mas aos poucos, na Série D, com certeza, Série D, Série C, Série B, vai ter mulher sim. E tá se abrindo cada vez mais as portas para as mulheres. Legal. Tainã, bom, qual foi o jogo mais difícil? O que foi uma situação? Conta pra gente aí uma história de campo, assim, que foi difícil, que foi complicado de resolver. Olha, eu acho que lances de tumulto, assim, quando dá aquela confusão entre eles. Sim. O que mais eu presenciei. Não foi com relação a mim, assim, sim, né? Mas campeonato amador, que não tem policiamento, são as situações mais difíceis de lidar. Porque às vezes já vem rixa de fora do campo, não são, né? Aqui na região nós temos muitos ex-atletas profissionais. Então eles já têm uma consciência, conhecem as regras, é muito mais fácil de trabalhar. Mas eles já podem vir com picuinhas. Então aí, eu nunca vou me meter, né? Claro. Eu acho que essas coisas de tumulto são as mais difíceis entre eles. Mas eu nunca tive, assim, nenhum problema. Legal. Tainã, todo brasileiro tem um time do coração. Árbitro tem também? Essa história, ai meu Deus. Meu time do coração é arbitragem, com certeza. A gente tentou, né, Cacá? Mas imagina, acho que todo mundo pergunta para todos os árbitros, com certeza, né? Isso é de praxe, né? E tem que perguntar, Outra pergunta então, aproveitando essa. Camisa pesa na arbitragem? Camisa de time grande contra time pequeno, contra time de menor expressão? Olha,
Quando eu vou optar um jogo, eu já coloco assim no meu cartão. É branco contra preto, roxa contra azul, verde contra amarelo. Pra mim, é todo mundo igual. Tu tá lá pra fazer o teu trabalho, exercer da melhor forma possível. Com certeza a camisa não pesa. Com certeza. Bom, legal. Agora, ainda sobre essa tua jornada que só começou, né, Tainan? Como é que você está se planejando aí, né? Você quer chegar na A, não é? Claro, né? Com certeza. Mas como é que é? Como é que é o trabalho na Federação Catarinense? Como é que vocês articulam as coisas para você ir seguindo sempre em frente? Enfim, conta um pouquinho dos bastidores. Para você ascender na carreira profissional de árbitro, você faz isso por meio da mudança de escudo. Você começa com o escudo da Federação Catarinense de Futebol, aí desempenhando um bom trabalho, você é indicado ao quadro da CBF, que é o quadro nacional, se abrir vaga, não depende só de você também, né? Certo. Primeiro Federação, depois CBF, aí você é aspirante FIFA e depois você chega ao quadro internacional, que é o quadro da FIFA, que é o escudo máximo, que é onde o Weber tá. Né? Por exemplo, e a Nadine, que é daqui, árbitra assistente. Esse é onde todo mundo quer chegar. Certo. Independentemente de trabalhar onde esteja, porque como algumas meninas nunca trabalharam em Série A de brasileiro, mas são FIFA. Porque legal. elas abrem-se outras portas pro quadro feminino. Por exemplo, elas vão trabalhar no Sul-Americano Sub-17 na Venezuela, vão pro Campeonato Internacional de Portugal. Então elas têm alçadas assim diferentes, são voos diferentes. Vão para fora do Brasil trabalhando em campeonatos femininos, que é um leque muito grande. O que pode acontecer, né? Também comigo, que, nossa, seria um sonho, assim, enorme. Legal. E que é chegar no quadro internacional e sair pra trabalhar e tal. A gente vê que você fala com brilho nos olhos, né? Então, a sua meta como árbitro, e também qualquer árbitro, é chegar ao quadro internacional da FIFA. Com né? certeza. Com certeza. Eu estudo, me dedico diariamente pra isso. É o maior sonho. Legal. Chegar no quadro da FIFA. Tainan, quais são as diferenças entre atuar em campeonatos municipais, regionais, estaduais, né? E também o Brasileirão. Você já atuou nos 3, né? Uhum. E como é que é o clima, a história de cada partida? Tem muita diferença? Eu encaro todos com a mesma seriedade. Se eu vou trabalhar no amador, eu faço meu plano de trabalho, assim como se eu fosse trabalhar num Brasileirão da série, sei lá, qualquer série. O Sub-20 que eu estive esses dias. Eu acho que a seriedade tem que ser a mesma e o teu jogo mais importante sempre tem que ser o próximo. Todo jogo é diferente, todo jogo é uma história, todo jogo é um aprendizado, todo jogo vai acontecer um lance mirabuloso, assim, que nunca aconteceu antes. Todo jogo é um aprendizado. Então, com certeza o clima é diferente. Assim, já o estádio, nossa, tu chega... Onde eu estive semana passada, no Orlando Scarpelli, Figueirense e Botafogo, Sub-20, Campeonato Brasileiro. Tem o Scarpelli, aquela dimensão daquele estádio de Série A de Campeonato Brasileiro, que hoje vai ter Figueirense e São Paulo. Um jogo dessa dimensão é totalmente diferente do Sub-11 que você apita de uma escolinha, por exemplo, da CEF. Outro campeonato que eu trabalho também, que me abriram as portas, onde eu comecei a apitar, que é o Campeonato Catarinense das Escolinhas de Futebol. Aí é aquele campo mais de clube, um campeonato de, sei lá, como se fosse um campo do Itamirim aqui, um clube mais de campo. familiar. Isso, é um outro clima. As condições são ótimas, os vestiários são ótimos. Tudo é feito para que possa ser realizada uma partida de futebol dentro das regras. Tudo, perfeito. As condições, bandeira de canto, linhas demarcadas, tudo. Mas a dimensão, a torcida, isso tudo, né? A entrada franca, a entrada paga, tudo totalmente diferente. Qual vai ser o teu próximo? Já tem? Próximo jogo que você tá na expectativa? Aí? Hoje saem as escalas, então estamos aguardando, né? Não tem nada definido ainda. Pro final de semana eu já tenho campeonatos amadores. Sábado de manhã e domingo de manhã. Se eu não tiver escalada na federação, eu vou atuar em 2 amadores. Um sábado em Itajaí, domingo em Pomerode. Opa. E falando em federação, a Federação Catarinense de Futebol, qual é o tipo de apoio que ela proporciona a você e aos árbitros aqui do nosso estado, né? Nós temos cursos que são feitos assim, agora vai ter outro para passar essas novas regras, essas novas diretrizes para os árbitros do quadro. E nós nos organizamos para fazer treinamentos juntos, assim. Nós temos um instrutor físico da CBF também que passa treino pra gente. Tem um psicólogo, mas esse setor ainda não foi muito explorado, né? Mas tende a ser cada vez mais explorado. E eu acho que é mais a questão dos treinamentos, que eles passam e incentivam muito que seja feito assim, com frequência, né?
Agora, Tainan, voltando para o momento do jogo, né? Qual é o momento mais importante? É o começo? É o final? O que dá mais friozinho na barriga, enfim? Ai, prof, eu acho que todos, tá? Porque todo momento você tem que estar ligado a 10 mil, a 100 mil volts pra sempre acertar. Porque um lancezinho, tu perde tudo que tu construiu desde o início. Mas, lógico, começou o jogo, tu tá aquele friozinho na barriga. O que vai acontecer hoje? Nossa, quem que vai jogar? Não sei o quê. Até você começar a sentir o clima do jogo, até os times... Que até ali os primeiros minutos que os times estão se conhecendo, certo. É tudo novo. Então, mas cada momento é primordial. Porque, desde um lateral, você não pode errar um lateral. Porque, desse lance pode vir desarrolar um outro lance que complica teu jogo. Então, todo lance é importante. Todo lance. Tudo bem. E no pós-jogo, assim, você costuma ir atrás pra saber se acertou, se errou algum lance? Nossa, com certeza. Isso faz com que a gente cresça e aprenda, né? Acho que como tudo na vida. Você aprende com os teus erros. Pra não fazer de novo, né? De preferência, claro. né? Mas eu sempre pego os vídeos, assim, que normalmente tem gente filmando, assim, os jogos do Catarinense. Amador, assim, também tem, né? O pessoal faz a cobertura dos jogos. Então, eu sempre pego o vídeo, sempre assisto de novo. E normalmente tem algum árbitro lá fora vendo o jogo. A gente sempre fala dos lances, assim, se teve algum lance de pênalti, um lance de bola na mão, na bola, um carrinho, sei lá, uma expulsão direta. A gente sempre conversa, porque tudo é aprendizado, tudo é crescimento, tudo faz parte. Tainan, muito legal te conhecer. Tô achando que você vai longe. Vamos ver alguns jogos internacionais com ela, não acha, Cacá? Amém. Muito legal. A gente agradece a tua participação. A gente conversou com a Tainan Bourguignon Somense, árbitra de futebol, que está aqui mostrando pra gente, contando um pouquinho das regras e mostrando esse lado que mulher também funciona muito bem no futebol, né, Tainan? Obrigada. Valeu, foi um prazer, viu? Muito obrigada pelo convite e foi ótimo estar aqui com vocês. Obrigada. Obrigada, Tainan. Obrigado a você que acompanhou o Viva Voz, mais uma edição aqui na rádio e na TV Univale. Um grande abraço, obrigado pelo carinho da sua audiência. A gente se encontra numa próxima Viva Voz, suas ideias em alto e bom som.